Olá, tudo bem? Oi? Olá, tudo bom? Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. A gente fala sempre aqui no programa a respeito de alta performance, de excelência, porque a gente acredita que desenvolvimento pessoal, a busca pelo crescimento pessoal deve ser uma regra. E isso requer tanto uma conexão com o mundo das ideias, no sentido de você buscar a sua excelência pessoal, quanto você buscar valores que são importantes para a condição humana. E nessa busca, nessa trajetória, é importante você saber que impacto você pode gerar na sociedade que você vive. Você pode viver alheio às circunstâncias e centrado apenas nas suas questões do dia a dia. Ou você pode centrar-se também nas questões do dia a dia, mas sem estar alheio, sem estar distante de questões que são importantes para a sociedade. Por isso a gente vai falar a respeito de qual o impacto que você pode gerar na sociedade. E por que é importante isso? Por que é importante você adquirir cultura para ser um sujeito capaz de protagonizar uma história bem-sucedida, que impacte positivamente na vida de outras pessoas, na sociedade que você vive? Você pode ser uma pessoa que vai gerar vida, ou você pode ser uma pessoa que gera e reproduz morte. Você pode ser uma pessoa que levanta outras pessoas, que ajuda outras pessoas, que quer contribuir positivamente para que a sociedade seja um lugar melhor, ou não. Ou você pode ficar alheio a isso. Qual é a pessoa que você quer ser e qual é a pessoa que você tem sido? Eu tenho encontrado várias pessoas que falam assim: Carla, eu não gosto de certos assuntos, eu não gosto de política, eu não gosto de ouvir esses problemas. Na verdade, eu gosto de ficar até numa bolha. E eu quero estar sempre bem para poder ter um resultado positivo nos meus desafios diários. E o desafio que você pode assimilar como um desafio importante para a sua vida é você contribuir positivamente também. E apesar dos desafios diários que você enfrenta na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida particular, na sua vida privada, existe uma vida pública que requer a sua atenção e que requer a sua participação e que você pode impactar de uma maneira muito favorável. E você pode ser aquela pessoa que emana energia positiva, que impacta de uma maneira positiva, e isso vai se propagando de uma maneira tal que você pode contribuir para que a sociedade seja um mundo melhor para viver. E eu gostaria de conversar sobre isso com você hoje, com uma pessoa que tem uma história belíssima, porque ele consegue impactar de uma maneira muito positiva na sociedade. Porque ele não se acomodou a enfrentar os desafios dele. É uma pessoa bem-sucedida, um economista bem-sucedido, um karateca, discípulo de um grande amigo, Altamiro Cruz, e ele tem uma trajetória que ele conseguiu contribuir de uma maneira muito bacana para a nossa sociedade, aqui no Brasil, aqui em Brasília. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui o nosso karateca e economista Gil Castelo Branco. É um prazer estar aqui com você. Gil. É um prazer, até me sinto num local diferente, né? Porque normalmente tantas vezes estivemos juntos aí, acompanhando inclusive muitas vezes você em várias competições, né? Nos tatames, né? Mas hoje estou aqui num outro ambiente em que você também tem tido enorme sucesso, né? Que é tocando alta performance, Alta né? performance. Não sei se estou à altura desse desafio, mas de qualquer maneira é um prazer estar aqui com você. É um prazer tê-la aqui. É um prazer tê-la aqui. E você está, sim, à altura, com certeza, né? Eu vi você fazer essa introdução, né, Carla? E realmente eu acho que a alta performance, né, ela pode ser entendida num sentido bem amplo, né? Sim. Porque, tal como você estava colocando,
Eu acho que um ser, né, ele pode ter alta performance não apenas vivendo na sociedade, né, mas tentando transformá-la. Né? Eu acho que isso é que é o mais relevante. Quando ele consegue transformar a sociedade, isso pode ser na saúde, na educação, na ciência, no esporte, né? E eu acho que aí sim, quer dizer, ele acaba dando uma contribuição maior naquele setor onde ele efetivamente atua. Né? E eu tenho atuado, como você disse, há muitos anos, né, como economista, um pouco nessa linha, né, de tentar fomentar a transparência, o acesso à informação, como forma de combater a corrupção. Né? Então eu tenho procurado atuar nessa linha. Eu acho que vamos conversar aqui sobre isso, né? Mas eu digo, o Estado somos nós, né? Eu acho que todos nós temos que, de alguma maneira, tentar dar o melhor de nós para que a gente possa mudar o Estado. O Estado não muda sozinho, né? Não cai do céu essa mudança, né? Eu acho que, então, cada um de nós, em sua área de atuação, tem que tentar dar um pouquinho mais de contribuição para que a gente mude essa realidade atual, né? E aí você falou uma frase muito importante, né? O Estado somos nós. E o Estado, normalmente, ele vira um monstro que ele fica maior do que nós mesmos, né? Exatamente. Então, eu acho que ele nos engole, né, muitas vezes, né? E acaba que muitas pessoas, inclusive, se deixam engolir, né, de uma maneira sem nada, sem nenhum tipo de reação, né? E eu acho que nós temos que também enfrentar o próprio Estado, né? Porque quando ele se torna autoritário ou quando ele tenta nos dominar de alguma maneira e nos impor algumas situações que nós não desejamos, né, nós temos sim que nos rebelar, nos lutar para que isso modifique, né? E eu digo, nos vários setores de atuação. Né? Eu estava falando a respeito de impactar positivamente ou estar alheio, né? E quando eu era adolescente, havia um xingamento que era terrível para qualquer um assim, daquela época de adolescência ouvir, que era ser alienado. Sim. Quando você falava que, nossa, ele é um alienado, era briga, assim, as pessoas realmente ficavam muito chateadas com isso. Eu não sei se eu vou pedir licença para vocês aqui da TV para perguntar aqui, eu não sei se o telefone está, ele parece que ele está virado. Está virado, gente? Hein, Patrícia, eu queria perguntar para vocês se está virado, está ok aqui a imagem? Nas próximas, mude a posição da câmera, ficou de lado. Ah, pronto. Então eu vou parar essa aqui e vou começar de novo essa transmissão aqui. Mas quando a gente falava na época que a pessoa é alienada, não, você arrumava uma briga, né? E hoje em dia é engraçado, porque a gente escuta as pessoas falando isso, mas não tem essa preocupação, não é da mesma maneira, né? E muitos escutam isso e isso não é um xingamento, né? Como verdade, era naquela talvez época. até curtam essa alienação, né? Por mais absurdo que isso possa parecer, né? Ah, mas política não é comigo, eu não gosto de mexer com isso, né? E na verdade, quando ele não mexe, alguém está mexendo por ele. Esse é o problema, né? Então ele deixa de ser piloto e passa a ser passageiro, né? Então eu acho que é preciso que todos nós procuremos de alguma maneira, né? No ambiente que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos vivendo, dar uma contribuição, qualquer que seja, né, para que essa realidade possa mudar, porque eu acho que a insatisfação é muito grande hoje de quase todo mundo, né? Então eu acho que é importante a gente tentar mudar um pouco isso. Eu queria que você começasse assim do começo, mas assim falando da sua formação, né? Por que você resolveu fazer economia? E por que eu sempre gosto de perguntar a respeito disso? Porque a gente sabe que há uma quantidade muito grande de pessoas que desenvolvem uma determinada profissão, mas que são super infelizes nisso, são super insatisfeitas. Então, como é importante saber como é que a pessoa se identificou com aquela profissão e como é que ele percebeu que era aquilo que queria fazer, sabe? Eu queria saber como é que foi esse seu início, essa identificação, se já havia, né, às vezes o pai foi economista e a gente se mira nisso, mas muitas pessoas que hoje seguem a profissão dos pais, são insatisfeitas e querem mudar isso. Então... Exatamente. Eu até vi uma estatística assim, recentemente, né, Carla, que cerca de 25% das pessoas, né, são felizes fazendo aquilo que fazem, né? E realmente é um percentual muito baixo, né? Você imaginar que de cada 4 pessoas, só uma é feliz fazendo aquilo que ela própria escolheu, né? De certa forma, né? Então, no meu caso, a economia acabou sendo um pouco por acaso. Na verdade, meu pai era até um promotor de justiça, não é?
E um promotor de justiça muito combativo naquela época, na década de 50, né? Esteve à frente de vários casos de crimes importantes, né? Crime de Dana de Tefé, Leopoldo Heitora matou, enfim, Tenório Cavalcante, aquele que andava com a metralhadora, né? Meu pai sofreu ameaças, sofreu até um atentado. E eu acho que então eu pensei, bom, isso eu não quero ser, né? Porque afinal, né, via meu pai chegar em casa, guardar a arma e a minha mãe dizer, ô Gil, tira essa arma de cima da mesa, tira essa arma de cima do armário, as crianças vão pegar. Então eu digo assim, meu Deus, essa história é um pouco, eu não quero ser advogado, né? E aí pensei até em fazer engenharia, porque eu gostava de números, né? Mas também não me senti tão bem com química, física, e acabei então indo fazer economia, praticamente em cima da hora, acabei passando até bem colocado no vestibular da PUC lá do Rio de Janeiro, e comecei a fazer economia. Na época, inclusive, administrava um posto de gasolina no Rio de Janeiro, lá na Lagoa, em frente à Hípica ali, ao Clube Militar, né? E daí acabei vindo para Brasília, trabalhar nos Correios e Telégrafos, né? Aqui me reencontrei com um professor que tinha sido meu mestre na PUC do Rio de Janeiro, né? Ele, inclusive, naquela ocasião, ele era ministro do Planejamento e me convidou para ir para um planejamento. E aí andei por essa esplanada em várias situações, né? Trabalhei no Ministério da Fazenda, do Planejamento, das Comunicações, do Esporte, enfim. E acabei sempre tendo como origem os Correios, mas andei por essa esplanada toda. Às vezes é até mais fácil dizer em qual ministério eu não estive, né? Porque estive em tantos, né? Mas, e aí depois, quando eu já estava prestes a me aposentar, foi aí que eu fiz aquilo que talvez hoje eu mais goste, né? Que é tocar a Contas Abertas, então, que é uma entidade que procura fomentar a transparência, bacana, o acesso à informação, o controle social, quer dizer, como forma de combater a corrupção. Eu queria que você falasse assim, como é que surgiu Contas Abertas? Como é que foi isso? Foi assim, das suas andanças, quando você identificou que havia uma necessidade de você agir, né, de você contribuir, ajudando essa transparência. Como é que foi isso? Exatamente. Eu acho que nessas minhas andanças, como você disse, pelos ministérios, né, sempre teve muito a ver com controle social, né, quer dizer, sempre procurando ver aonde que o controle era falho. Eu sempre gostei dessa área de controle, né? E aí a gente vê tantas falhas, né? E a gente diz, olha, a sociedade não está atenta a isso, né? É tanta coisa que acontece, às vezes as nossas barbas, né? Hoje em dia no computador há um palmo, assim, das nossas vistas, né? No entanto, ninguém procura acompanhar, ninguém procura fiscalizar. E aí até foi no Dom Durica, ali na 202, sentado ali com um grupo de 5 amigos, né? Que nós acabamos resolvendo criar ali a Contas Abertas, isso em 2005, né? Portanto já se vão 13 anos, né? E ali começou aquilo pequenininho, quer dizer, na verdade ninguém imaginava talvez que isso pudesse ter essa dimensão que teve, de hoje nós termos aí a repercussão citada em mais de 4.000 matérias em jornais nacionais e internacionais, já temos saído inclusive na primeira página do New York Times, né? E outros jornais de tanta importância quanto, né? E estarmos sempre ali procurando subsidiar, recebemos em média assim 5 pedidos diários da imprensa para que nós auxiliemos em alguma investigação que estão fazendo, né? Então esse trabalho é interessante. Além disso, quer dizer, de auxiliar... E tem um grupo, tem pessoas que contribuem com isso? A gente tem um grupo, mas eu digo que atuando mesmo, de todos os dias, diuturnamente, né? São 3 pessoas, quer dizer, são, portanto, muito poucas pessoas. Uma pessoa que trabalha comigo há 24 anos, um analista de sistema, o Carlos Blenner, né? E nós, então, procuramos estar sempre ali. Por exemplo, hoje tinha pedido? Tinha. Hoje a TV Globo estava nos pedindo para auxiliar no levantamento sobre quanto o país tem gasto com prevenção a desastres. Esses desastres naturais, desabamentos, final enchentes, de ano, etc. então, começam as chuvas. Exatamente, é sempre uma tragédia anunciada, né? É verdade. Então, hoje, por exemplo, esse era um dos pedidos da imprensa, né? Mas isso acontece todos os dias e a gente procura auxiliar. Além do mais, acabamos dando cursos, né? Para jornalistas, já fizemos isso no Globo, na TV Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Zero Hora, né, Correio Brasiliense e em várias instituições acadêmicas. Vamos fazer no canal Alta Performance? Pois é, de repente podemos juntar um grupo, porque às vezes é muito mais fácil a gente fiscalizar do que parece, né? Eu acho que o lado positivo disso é que a transparência aumentou e hoje em dia, às vezes, com 2, 3 cliques, você descobre alguma coisa extremamente interessante, né? E que com certeza muitos não têm conhecimento, né? Então, assim... É até curioso isso, você falar que não é tão difícil fiscalizar, porque eu fiz uma postagem recentemente de uma denúncia, né, de um senador falando da aplicação do dinheiro do BNDES
né, em outros países, né, que receberam, Venezuela, 11 bilhões. Presumo que tenha sido Álvaro Dias. Foi o senador Álvaro Dias falando. Esse levantamento dele. Aí eu postei isso, e isso foi um levantamento que eu não sei qual foi o dado. De informações, eu acho pois que foi o Tribunal de Contas da União que deu essa informação. E aí uma pessoa na minha página colocou assim: poxa, Carla, mas você tinha que ter denunciado isso muito antes. Aí eu falei, meu amigo, essa questão, essa denúncia, há muitos anos que acontece. Sim. Então, assim, o cidadão estar conectado, né? Que seria uma das características de um cidadão, né? Exatamente. Eu acho que essa conexão, no caso especificamente, inclusive do combate à corrupção, eu acho que nós não podemos achar, né, que apenas, digamos, os órgãos de controle interno, né, dentro de cada ministério, digamos assim, ou de controle externo, que seria o Tribunal de Contas da União, isso também repercutindo nos estados na mesma proporção, ou mesmo que o Ministério Público e a Polícia Federal consigam resolver o problema da corrupção no país inteiro, um país com dimensões continentais, né? E corrupto como diga-se de passagem. Né? Mas eu acredito que isso seja um dever de todos nós. Né? Na verdade, você pode, às vezes, começar fiscalizando ali no seu município, né? Porque eu digo, o corrupto, em geral, ele não nasce senador, né? Ele não nasce deputado federal ou presidente da República. Né? Muitas vezes ele começa ali a sua vida criminosa, né? E corrupta, né? Ali como um vereador da sua cidadezinha, e depois ele se torna ali prefeito, e talvez ali fosse mais fácil a gente tentar evitar que ele fosse longe, ali mesmo no município, né, do que propriamente esperar que ele chegue a Brasília. Né? E eu acho que essa fiscalização no município ainda é muito falha. Né? Esse é que é um problema, a gente precisa... E me parece que há uma necessidade de uma mudança de cultura. Né? Eu estive recentemente na casa de amigos, e a gente estava num jantar, e aí uma pessoa citou um parlamentar daqui de Brasília, que é bem conhecido e que fez uma fortuna inexplicável, né? E aí ela citou isso na conversa, até achando um pouco de graça, e eu fiquei muito incomodada e digo até irritada com aquilo, né? E assim, falei com muita delicadeza com ela, chamei a atenção dela, porque essa não era a postura que deveria haver. Então, me parece que precisa haver uma mudança de cultura. Primeiro, as pessoas entenderem que podem se fiscalizar, né? Segundo, as pessoas entenderem que não tem que entender as posturas como algo que é normal ou natural, por mais comum que seja, não é? Não deve ser a conduta a ser esperada, especialmente de um servidor público. E, em terceiro lugar, as pessoas também aprender a serem mais tolerantes, né? Serem mais tolerantes no sentido de serem mais respeitosas. E o fake news, por exemplo, é um péssimo serviço, é um desserviço que o cidadão faz para a sociedade, né? Exatamente. Eu acho que, tal como você disse, né, eu sempre me lembro de uma frase até do meu sogro, né, que é português, e ele costuma dizer, né, tanto rouba o que vai à horta como o que fica à porta. Não é? E, na verdade, talvez no Brasil nós tenhamos muitas pessoas que não vão à horta, mas que ficam à porta, não é? Que assistem aquilo sem tomar uma medida. Né? Eu costumo dizer que de denúncias ou de cartas anônimas eu já escrevi um livro, porque sempre tive esse temperamento. Desde que trabalhava nos Correios e Telégrafos, né? Muitas vezes eu mesmo, quando via alguma coisa que me incomodava, né, postava ali uma denúncia anônima, né, para o Tribunal de Contas, né, e ficava feliz da vida quando o Tribunal de Contas chegava aos Correios para investigar aquilo que eu tinha denunciado, às vezes de uma forma anônima. Né? Por isso eu brinco que já escrevi um livro de cartas anônimas. Né? Mas eu acho que muitas vezes... Eu já fiz isso. Né? já fez também, né? Mas eu acho que todo aquele que é meio indignado, né, com essa situação, ele acaba recorrendo a todos os meios. Né? E hoje em dia são muitos os meios. Né? É você fazer uma foto... Já fiz de ficar ligando assim, para gabinete de senador, olha, isso é um absurdo, blá, 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 blá. Ou você hoje em dia poder fazer uma foto, né? Ou gravar alguma coisa. Né? Isso hoje em dia você tem várias formas de você tentar. Né? Naquela época você tinha que tentar conseguir um documento, aquele documento era mais reservado, mas hoje em dia eu acho que é até mais fácil, quer dizer, de você dar uma colaboração, e aquilo ali já é às vezes um meio caminho andado para uma investigação mais séria e até para punição daquele que agiu incorretamente. Então eu acho que nós temos que não só não ir à horta, como também não ficar à porta. Né? E eu acho que isso é um princípio. Agora, claro, eu acho que lidar com a corrupção pode ser feito, né, de diversas formas. Né? E hoje em dia isso tem sido feito. Eu diria, né, Carla, que no meio de toda essa indignação
e até mesmo dessa intolerância, eu acho que tem um lado positivo, né? Porque a sociedade está mais participativa. Eu acho que depois do mensalão, do petrolão, não é? Desses escândalos que tem, vamos dizer, uma dimensão até mundial, né? Eu acho que o legado positivo disso é que o cidadão, talvez muito indignado, ele está mais atento, essa tá intolerância eu considero positiva. A intolerância com relação ao erro, né, ao mal feito, eu considero positiva. A Mas intolerância um com relação outro, né? um contra o outro, com relação a não tolerar pessoas que pensam de maneira diferente da sua, considerar que você a verdade, tem a verdade absoluta, não é bacana. Porque Exatamente. por mais equivocado que o outro esteja, ele precisa ser respeitado, né? Agora, na questão da corrupção, dos erros, dos malfeitos, né? É verdade, eu acho que isso, mas isso é como eu digo, eu acho que isso nós temos avançado, porque hoje em dia, quer dizer, muitas pessoas até nem sabem, né? Mas, por exemplo, nós temos um grupo, né, que nós chamamos de vigilantes da gestão, que eu até brinco, porque a gente se acostumou a falar organizações não governamentais, as ONGs, né? Sim. Eu digo que esses são os ZINGs, né? Indivíduos não governamentais. Bacana. Nós temos esse grupo, que já são 1.400 pessoas, quer dizer, comandada por um cidadão no Paraná, que são pessoas que não têm um escritório, não têm uma secretária, não têm uma sede, não têm um CNPJ, mas que entraram nesse grupo, né? Vigilantes? No sentido de vigilantes da gestão. Até Vigilantes existe um da site. gestão. Tem alguém aí dos vigilantes da gestão? Pois eu acho que olha, existe até um site, né? Que as pessoas podem acessar na internet, porque vão ver ali muita coisa. E como é que esse grupo atua, né? Muitas vezes ele está vendo alguma coisa irregular no município em que ele mora, mas ele não sabe o que fazer, né? Então ele coloca lá, indaga, né? Vem cá, isso já aconteceu, isso é possível, você pode empregar aqui a prima do prefeito em tal lugar, né? Eu queria fazer um requerimento, porque eu acho que tem um erro na licitação, como é que eu faço? Muitas vezes já existe um modelo de requerimento pronto, de você já saber como é que você se dirige à Câmara, ao Tribunal de Contas dos municípios, enfim. Esse grupo atua dessa forma. E além disso, um WhatsApp com 242 pessoas em que a gente troca informação. Eu estou falando com você, nós estamos conversando aqui, e estou sentindo aqui o pulsar do WhatsApp aqui no meu bolso, né? Quer dizer, e assim que sair daqui a gente continua a se envolver com isso, né? E eu acho que isso é muito positivo, é muito Então como é que as pessoas né? podem participar disso, Gil? Olha, eu acho que no primeiro momento é entrar em contato com os vigilantes da gestão. Vocês entrando na internet, botando isso no site, vocês podem ali, né? Saberão como fazer o contato e eventualmente de como participar. Vocês acabam podendo se cadastrar, né, e participar não só ali do grupo, né, do que está no site, mas também desse WhatsApp, se é que você tem essa pretensão de estar ali também acompanhando de uma forma ou de outra o que está acontecendo na sua cidade, né? Então, hoje mesmo eu estava vendo, o cidadão falar, olha, como é que eu posso ver se aqui no meu município a despesa com o pessoal está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal em relação à receita corrente líquida? Caramba, isso é muito fácil, quer dizer, então, ali a gente troca informações e o cidadão, muito obrigado, vou começar a fazer isso, né? Eu até pergunto, qual é o seu município? Quer que eu veja para você? Então, assim, eu acho que essa troca de informações... Agora é interessante, você está falando que é muito fácil e eu não sei o tanto que é fácil mesmo, porque, inclusive, uma informação que a gente teve aqui em Brasília com relação a contas do governo aqui, sempre, inclusive, recentemente está havendo divergência, né? Entre o secretário de Fazenda, fala que vai terminar no vermelho, e o atual governador dizendo que não. Então, o quanto que na verdade, me parece que é um pouco nebuloso isso aí, né? Você saber quais as informações, primeiro que há conflitantes, informações do mesmo grupo político, né, Carlos, de conflitantes. Eu acho que talvez até eu tinha dito, bom, é muito fácil, né? Porque eu sou economista, talvez sendo economista fique, né, mais fácil, né? Mas eu digo, eu acho que você tocou num problema que é crucial, né? Porque eu acho que esse linguajar, né? Esse economês, ele tem que ser muito simplificado, né? Porque você vai tentar ali acompanhar, entra numa tabela, está ali, né? Empenhado, liquidado, pago, restos a pagar. E aí você começa a ficar, meu Deus, o que é empenhado, o que é liquidado, né? Então eu acho que a gente procura, tem que haver essa tentativa de simplificar. Por exemplo, no governo federal, até você conhece lá todo o Senado, né, como é que funciona, tem ali um grupo que criou um portal muito interessante, né? Que é o Siga Brasil, do Senado Federal. Então, se as pessoas tiverem essa curiosidade de botar Siga Brasil ali no Google, né, vai entrar no portal e você vai ter ali três
né, bolas, digamos assim. Uma, painel cidadão, outro painel emendas e outro painel especialista. Nesse painel cidadão, você colocando ali uma palavra, por exemplo, Bolsa Família, não precisa colocar mais nada. Vem uma série histórica, né, de 10 anos de Bolsa Família, entrando em detalhes sobre o Bolsa Família, que muita gente jamais imaginou que talvez colocando ali uma simples frase, né, uma simples expressão, Bolsa Família, ou Ministério da Saúde, quer dizer, muitas vezes até eu recebo ligação... Mas aí essas informações, por exemplo, do Bolsa Família, elas mostram os desvios que acontecem? Elas mostram quem recebe. E aí o fato de você saber quem recebe já é um bom passo para você saber se, né, se o seu vizinho não está recebendo Bolsa Família indevidamente. Né? Quer dizer, então eu acho que aí é que entra a história do controle social. Né? Porque você tem condições hoje, você sabe todo mundo que recebe o Bolsa Família na sua cidade. Agora, cabe ali muitas vezes você passar os olhos ali e ver, caramba, esse cara está recebendo Bolsa Família, esse cara tem uma empresa, esse cara tem uma, né, esse cara é funcionário público, porque aí é que há várias advém os denúncias, desvios, né? Várias denúncias de pessoas que não deveriam receber que recebem. Eu acho que, Carla, onde tem benefício, tem fraude. Não é? Né? Infelizmente, isso acontece. Essa é a experiência uma regra, que você né? tem, né? Mas com você tem que, sempre que estar ali policiando, né? Para que essa fraude seja mínima, né? E para que você consiga efetivamente punir aquele que está desviando, seja lá no Bolsa Família, seja no seguro-desemprego, né? Ou seja, recebendo um benefício indevido, né? Então eu acho que esse é o problema, né? O recurso público, ele acaba gerando, né, essa dificuldade de um controle, porque o volume é muito grande, sobretudo no plano federal, né? É muito dinheiro, não é? Mas também as facilidades para que isso seja desviado existem. Né? Você vê um Bolsa Família, por exemplo, você está distribuindo aí quase 30 bilhões, né, de reais por ano, um pouco menos, né? Mas você está distribuindo isso a milhares de pessoas em todos os estados, baseado num cadastro que o município fez. Quer dizer, se lá na ponta, né, o prefeito já agiu incorretamente, né, evidentemente que aquilo já gera um erro em que você tem, a todo momento, a descoberta dessas fraudes de pessoas que não deveriam estar recebendo, acabam recebendo. Então, de fato, acontece a todo momento muito. Isso, né? Eu acho que acontece muito, e aí é que eu digo, eu acho que... Além da fiscalização individual, né, que aí já é a parte de cidadania, como é que é possível haver esse controle lá na ponta? A gente já não tem tecnologia para isso? Tem. Eu acho que a gente precisa integrar mais esses sistemas, né? Porque, evidentemente... Seria uma proposta até para o próximo presidente da República, com né? certeza, porque eu acho que tem que haver um trabalho de Contas inteligência. Abertas está dando propostas para o governo? Olha, seria uma boa ideia, porque eu acho que aí é um trabalho de convidar, inteligência. olha, gente, convidar a dica, fica a dica aí, né, para o próximo presidente da República. Acontece muito, né, Carla? A gente vê diversos sistemas na esplanada, mas que eles não conversam entre eles. Quer dizer, fica aí a dica, né? Foi tão ingênuo esse meu comentário, né? Porque sabe-se que há essa ONG há muitos anos e há possibilidade de haver esse controle e parece que não há interesse, né? Mas desculpa, eu te interrompi, o que você ia falar? Eu acho que também tem um problema, né, Carla? É o seguinte, nós sabemos, né, que existem vários sistemas informatizados na esplanada, mas que muitas vezes não conversam entre si. Né? Seria natural que você tivesse ali todo aquele cadastro de Bolsa Família e pudesse estar cruzando aquilo, né? Eventualmente com imposto de renda, né? Ou com outras informações, quer dizer, sobre os empresários, os donos de empresas, né? Quer dizer, que você pudesse eventualmente já estar eliminando ali nesse cruzamento uma série de desvios que eventualmente estivesse acontecendo. E esse controle é falho, ainda que já exista alguma coisa nesse sentido, ele poderia ser muito mais bem desenvolvido. O problema é que, muitas vezes, quem criou aquele sistema, não foi o mesmo que criou o outro, os sistemas não conversam entre si e você acaba perdendo uma oportunidade de controle em vários sistemas. Isso me parece uma coisa tão banal, né? É uma absurda, é tão absurda, assim, e é difícil acreditar que foi uma coincidência, né? Não, na verdade, não há interesse, não está na agenda política que isso aconteça, que haja esse controle. Inclusive, quando o governo tem uma empresa, né? Afinal de contas, o governo tem o SERPRO, né? Serviço de Processamento de Dados, né? Ainda tem a DataPrev, quer dizer, basicamente duas empresas, né? Que podem fazer poderiam, de certa forma, estar ali trabalhando de uma forma inteligente para você estar propiciando um controle maior, um controle inteligente do recurso público. A gente não tem controle nem no SUS ainda, né? Exatamente. Você vê que nessas áreas de saúde e educação, talvez é onde a gente tenha mais desvios, né? Até porque o volume de recursos é maior, né? Tem uma pergunta aqui, eu quero cumprimentar aqui as pessoas que estão aqui nos assistindo. Vocês podem mandar perguntas, tirar dúvidas com relação a esse assunto também, que eu acho muito interessante.
E você manda aqui pra gente, que a gente está com o chat aqui aberto, o chat do canal, para passar as perguntas aqui para o nosso convidado. E eu quero cumprimentar vocês, Vigilante 17, André Mesquita. Ah, Vigilante. André Mesquita, eu, Carlos Eduardo, José Carlos, obrigada pela presença, gente, Carlos Eduardo. Ele mandou Rogério Gonçalves, Jorge Luiz, Carlos Magno, José Garrote, Odivaldo. Carlos Eduardo seria o Lodo? Carlos Eduardo. Caroço? Caroço, ele mandou uma pergunta prazer, aqui para né? você, olha. Prazer falar com você, Caroço. Ricardo Tanque, oi Ricardo, convidar você para estar aqui com a gente também, viu? Marcelo Adorno. Lodo, você foi para a Alemanha conosco? Foi ele que foi para a Alemanha com a gente. Sim, André. Então, parabéns por convidar o Gil, Carlos. O Gil é ao contrário do que pensa, não é mais só um indivíduo, é uma instituição. Uma pergunta para ele, o que acharia se os tribunais de conta não só dessem parecer técnico, mas efetivamente julgassem as contas em seus respectivos âmbitos? Pois é o Carlos Eduardo. É o Lodo, Pois é o Lodo. Caroço. Olha, o Caroço, nosso amigo, né? Dudu, né? Que também é outra forma de chamá-lo carinhosamente, né? E eu acho que você tem toda a razão, né, Dudu? Porque, na verdade, os tribunais de contas muitas vezes não fazem aquilo que deveriam fazer. Por exemplo, ainda não julgaram as contas do Agnello. Nós acabamos o governo que sucedeu o Agnello e nós não temos as contas do Agnello julgadas. Ainda há contas do Arruda pendentes, né? Então, na verdade, se você não julga as contas, você perpetua essa situação de desconhecimento. Quer dizer, houve desvios, não houve desvios, quer dizer, isso precisa ser muito mais rápido do que é. Agora, eu penso também, né, Dudu, que o que contribui muito para essa dificuldade, né, é justamente as indicações políticas, né, sem dúvida nenhuma, né, Carla? Porque nós temos que mudar a forma de indicação dos conselheiros dos tribunais de contas e dos ministros dos tribunais de contas, porque se isso não acontecer, os tribunais acabam politizados, como hoje estão. Sim. Na verdade, eles perdem a sua função principal. Eu não estou aqui demonizando a política, eventualmente você tem até ministros que vieram de origem, né, política da Câmara, do Senado e que fazem um bom trabalho, mas de qualquer maneira a tendência é que eles acabem devendo favores àqueles políticos que os indicaram e percam essa independência de julgar. Existe uma PEC, né? Inclusive naquelas hoje, você sabe que até existem, né? Dudu certamente sabe, que no momento existem 70 medidas de combate à corrupção que foram propostas pela sociedade. 70? 70. Porque Antigamente a gente falava nas 10, né? 10, né? Inclusive eu vi agora essa semana... E assim, quero que você me fale dessas medidas, mas eu considero, e assim, é um absurdo nós termos no Tribunal de Contas a indicação política. É um absurdo isso. Com certeza, quer dizer... É completamente tanto no Tribunal surreal. de Contas da União, né, Carla, como também nos tribunais de contas dos estados, né, e até dos municípios, que tem 5 tribunais de contas dos municípios, né. Então eu acho que, a meu ver, quer dizer, inclusive entre essas 70 medidas, uma delas é mudar a forma de indicação dos ministros dos tribunais de contas, porque enquanto isso estiver acontecendo da maneira, as indicações estiverem acontecendo, como você disse, da forma como vem acontecendo, eu acho que você não vai ter um tribunal independente. Sim. Realmente, né? E aí você isso imagina, tudo se dá... A gente está no terceiro, já saindo do terceiro mandato, né, do sem governo, que você tenha julgado, sem que tenha julgado os anteriores. Como é que a gente... E aí depois cai no esquecimento, né? Porque a gente escuta várias denúncias no governo que está em vigor. E na prescrição, às vezes, né? Quer dizer, no esquecimento, na prescrição. Quer dizer, propositadamente. Desculpa. Eu acho que isso, né, Dudu, é uma das coisas que a gente vai ter que lutar. Realmente, o Tribunal de Contas, essa ação do Tribunal de Contas envergonha. É verdade. Eu acho que os tribunais poderiam ter um papel, e têm um papel importante, desde que eles fossem realmente independentes. Os tribunais e também o Ministério Público de Contas, não é? Que também é um órgão, né? O Ministério Público de Contas, a meu ver, inclusive, devia integrar a estrutura do Ministério Público, né? Porque ele também é um Ministério Público de Contas, digamos assim. Ele integra a estrutura do Tribunal de Contas da União? Ele, na verdade, embora esteja, né? Ele é um órgão independente, o Ministério Público de Contas, mas fica ali, vinculado, né? Dependendo do espaço, do orçamento do tribunal. Quer dizer, isso por si só perde a independência, a não ser quando nós temos, né?
alguns, né, eu diria, membros do Tribunal de Contas, quer dizer, extremamente atuantes, como é o caso aqui, por exemplo, em Brasília, né, do Dr. Júlio Marcelo, que é procurador do Ministério Público de Contas, que foi inclusive um daqueles que levantou e até foi testemunha em todo aquele processo do impeachment da presidente Dilma, né, por mostrar que ela estava descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então existem atuantes, mas não são... É interessante até falar sobre isso também, porque a gente fala muito da questão política que esteve por trás disso, né? Mas, na verdade, havia uma questão técnica também. Com né? certeza. E aí a Contas Abertas, né, modestamente, foi assim, a primeira entidade que denunciou em 17 de janeiro de 2014, veja que depois a presidente se reelegeu em 2014, Sim. mas já no início daquele ano, nós denunciamos que o governo vinha postergando despesas, né? Despesa que deveria ser paga agora aqui, era empurrada com a barriga para frente. Né? E era uma maneira de você estar maquiando, né, o resultado fiscal, quer dizer, parecia que o governo estava numa situação mais confortável, que simplesmente ele não estava pagando o que tinha que pagar. E o cúmulo disso foi quando, então, ele parou de pagar algumas obrigações e disse, olha, Caixa Econômica, você paga, Banco do Brasil, você paga. Quer dizer, o banco, afinal de contas, é um operador. O Tesouro passa o dinheiro para ele paga o Bolsa Família. Mas você não pode querer que a Caixa, simplesmente com os recursos, né, dos correntistas, pague o Bolsa Família, como chegou a estar acontecendo em volume expressivo. Então, quer dizer, havia uma base técnica indiscutível para que houvesse o impeachment. Aí você diz, mas o tribunal não agiu com o mesmo rigor em anos passados. Tudo bem, quer dizer, ainda que ele não tenha agido e deveria ter agido, né, o fato é que depois que essa irregularidade foi caracterizada, também o tribunal não podia fechar os olhos àquilo. E eu acho que talvez o lado não tenha positivo, havido uma denúncia antes. Uma denúncia ou não tenha havido uma investigação tão profunda como houve. Eu digo, nós fomos os primeiros a fazer isso. Na época, o ministro, né, que era o ministro Mantega, ele ficou irritadíssimo com aquela denúncia nossa, chegava ao ponto de, às vezes, em conversas com jornalistas, né, fazendo críticas graves, que eu nem vou reproduzi-las aqui, porque até era um linguajar que não merecia ser reproduzido, mas ao Contas Abertas e a mim especificamente. Então, eu acho que aquilo tudo acabou sendo devidamente provado, tanto que o impeachment acabou acontecendo. E eu acho que foi um fato positivo, porque hoje o rigor do Tribunal de Contas acaba sendo muito maior do que era anteriormente, né? E eu espero que também isso se propague, né, para os estados e até mesmo nos tribunais de contas municipais que existem, né, para que nós não tenhamos governadores, né, irresponsáveis sob o ponto de vista fiscal, em que ele quebra a prefeitura ou o Estado num determinado momento e depois aquele que o sucede é obrigado a pagar as contas ou a tentar recuperar a economia. Um pouco do que aconteceu aqui em Brasília, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a situação que o Agnello deixou era extremamente grave. Né? E o governo ainda atual, ele pode ter tido inúmeras falhas, mas certamente ele recebeu um abacaxi enorme. Sim. A gente está falando de várias questões aqui que são super importantes e eu identifico aqui uma das características que é importante num cidadão, e a gente falar agora de cidadania, de formação cidadã. E quando a gente fala de cidadania, a gente fala disso que a gente está falando, dessa participação, de você estar atento ao que acontece, né? A nossa participação cidadã não termina só no voto, ao contrário, ela começa, né, com o voto. E como é importante, assim, eu falo assim, nesse recorte, como é importante a gente investir em cultura. Porque o baixo nível cultural é favorável, ele compromete a qualidade da nossa sociedade e é especialmente porque o político demagogo, ele adora pessoas e sociedade, trabalhar em sociedade, e ele tem muito espaço em sociedades onde há um baixo nível cultural. Então, como é importante a pessoa adquirir informações para que ele tenha uma visão mais crítica, como é importante ele ter conhecimento, e aí você falou desses cursos que vocês dão no Contas Abertas, para que as pessoas se sintam mais preparadas e não precisem desse olhar técnico de economista para poder contribuir, né, como cidadão. Exatamente. Por exemplo, agora no mês passado, nós fizemos mais um dos muitos cursos que nós fazemos no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, um curso de 12 horas, né,
em que nós procuramos mostrar ali, quer dizer, esses conceitos essenciais do orçamento e navegamos por diversos desses portais, né, portais federais, estaduais, municipais, para mostrar onde se pode obter ali aquelas informações, né? Então nós fazemos isso no estado de São Paulo já há vários anos, né? E toda vez nós procuramos ali capacitar e reciclar os jornalistas, né? Para que eles estejam, até porque como a transparência tem aumentado, né? Quer dizer, a cada vez mais você tem mais opções, né, de estar ali procurando, encontrando dados sobre os governos, né? Então eu acho que é importante também, né, que o cidadão possa participar disso. Agora, o que acontece também, né, Carla, é que o que eu vejo no mundo, né, não é assim, eu costumo dizer que não é um médico, né, que chegou em casa às vezes um dia cansativo, 8 horas da noite, e que diz, olha, eu não vou jantar agora não porque eu vou fiscalizar o Ministério da Saúde, né? Eu costumo dizer um casal de namorados que numa sexta-feira como a de hoje, né, o namorado diz, olha, eu tenho um programa para nós sensacional, eu vou te mostrar 3 portais que você vai passar a madrugada, né? Quer dizer, certamente não é por aí, né? Eu acho que na verdade, né, são entidades, né, como a Contas Abertas e como existem, como os vigilantes da gestão e como o Observatório Social de São José, lá no Espírito Santo, que é Santa Catarina, fazendo um trabalho brilhante. Quer dizer, então existem já entidades, né? Aqui em Brasília, o Observatório Social de Brasília, que agora mesmo está tentando reduzir as despesas da Câmara Distrital, né? Então já existem, né, em vários lugares, entidades que estão mais aperfeiçoadas para fazer esse trabalho, né? E aí, então, a pessoa pode também se unir a uma dessas entidades, né, sem que ela tenha que começar do zero, eventualmente, esse trabalho, né? Então, na verdade, isso é o que eu acho de legado positivo. Você ter hoje uns 120 observatórios sociais em todo o Brasil, 1.400 vigilantes. Eu vou pedir para o Gabriel colocar aí no vídeo vigilantes da gestão. Vigilantes Se você botar da gestão, no Google, você já vai contas entrar. abertas. Qual é o outro que você falou? Eu agora, por exemplo, em Santa Catarina, talvez um dos mais atuantes do Brasil, por isso é que eu destaco, é o Observatório Social de São José, comandado lá por Jaime Klein, que é uma pessoa extraordinária, ou esses vigilantes da gestão, comandado por Cir Carvalho, né? Então, é como eu digo, em todo o Brasil, nós temos hoje em dia pessoas, né, que resolveram, de uma maneira ou de outra, estar dando essa contribuição. E isso é muito positivo. Observatório da Gestão, né? Observatório Social de São José, Observatório ou Social Vigilantes da de Gestão. São José. Isso especificamente para citar Vigilantes ao meu da ver, o Gestão. melhor observatório social. Que são sites que a gente pode abrir, né? Procurar, entrar, navegar, fazer denúncia, pedir informação, fazer contato, pedir orientação. Exatamente, né? sem contar a própria Contas Abertas, né? Porque aqui eu deixo inclusive esse nosso endereço, né? CA, que é de Contas Abertas, ca@contasabertas.org.br, quer dizer, perguntem o que quiserem, né, e vamos tentar ali dentro da medida do possível responder, muitas vezes já prestar a informação que vocês estão precisando, né? Então eu acho que isso é um aspecto crescente, né, Carla? Apesar dessa intolerância que é indesejável, né, mas eu acho que o brasileiro está mais participativo, ele talvez esteja transformando essa indignação em ação, né? E esse é o lado positivo que nós vemos, né? Por mais que isso esteja assim de uma forma, né, hoje em dia de quase uma guerra, né, de um país dividido, mas talvez a gente nunca tenha visto em anos anteriores as pessoas tão dispostas a discutir, né, para um lado ou para o outro, o destino do país às vésperas do segundo turno. Né? É ca@contasabertas.org.br. .org.br. .org.br, não tem o com não, Gabriel. Não tem o com, É Tá .org.br. Mas, enfim, né, eu acho que... a gente falou de várias coisas importantes, então, assim, eu queria que você falasse, assim, pontuasse algumas características que você considera importantes e falasse assim, o que você considera um cidadão de alta performance. Pois é, eu estava dizendo que eu acho que o cidadão, né, você me fez esse desafio de pensar sobre isso, né? E eu creio que a definição era aquela que eu até no início do programa mencionei, né? Eu acho que um cidadão de alta performance não é aquele que apenas vive em sociedade, mas assim aquele que tenta transformá-la, né? Então eu acho que é importante que a gente tenha essa preocupação de, em qualquer área que você atue, eventualmente você dá uma contribuição para o todo, né? E não ser ali apenas uma ilha dentro daquele universo em que você atua, né? E eu acho que isso é possível, né? Quer dizer, você acaba se envolvendo com isso, você acaba ficando até gratificado por isso, né? Porque eu digo, eu costumo dizer que não ganha-se dinheiro fazendo isso, né?
mas ganha esse respeito, né? E eu não Sim. trocaria um pelo outro, né? Sim. Quer dizer, aquela história de você chegar no clube no final de semana e aparecer alguém ali lhe dizendo, né? Olha, parabéns, ó, vi tua entrevista, vi o teu trabalho, né? Continua assim, né? Não desiste não, né? Quer dizer, aquilo ali é uma remuneração por si só importante, né? Aquilo vale muito mais do que eventualmente alguém está fazendo um depósito na sua conta, né? Sim. Então eu acho que a pessoa tem que aprender a curtir isso um pouco também, e ela vai curtindo, porque ela vai vendo que aquele trabalho que começou pequenininho, né? Ele vai ganhando força. Eu digo que é uma espécie assim são beija-flores, né? Com água no bico, tentando apagar o incêndio da floresta. Evidentemente é uma tarefa difícil, né? Mas a gente a todo momento, quando você está quase desistindo, você vai lá... Não, que já teve um impacto muito, né? Que já mudou. Você quando vai, às vezes, está quase desistindo, aí aparece alguém já que lhe surgiu incentiva, impeachment né? aí, ó. Lhe chama para uma entrevista, lhe chama para alguma coisa, e você vai lá então e enche de novo o bico e vai lá e despeja na floresta, certo? Se você está fazendo pelo menos a tua parte, né? Denunciar e aparecer, né? Contribuir mesmo. Quero cumprimentar vocês aqui da rede social também, a Ruth Aragão, José Mário Tranquilini, oi José Mário, oi Carla, oi Leandro Montes, o Gil é referência, bacana, Leandro, parabéns obrigado. Pela iniciativa, legal. Gil, o Ziller, quando controlador-geral do DF, implementou o projeto Controladoria na Escola. Foi uma excelente iniciativa de exortar a participação cidadã, inclusive no âmbito escolar, em que é fundamental a educação cidadã, que todo estudante faz a auditoria dos serviços públicos. Sensacional o trabalho do Ziller. Inclusive, até digo aqui, votei no Ziller agora, como deputado distrital. Infelizmente, a meu ver, ele não foi eleito. Ele fez um trabalho muito importante, né? Inclusive envolvendo, né, aquilo que realmente é um trabalho primário, né? Ele chegava na escola e conseguia, né, com a autorização, claro, dos diretores, dos professores, envolvia os alunos, né, no trabalho, inclusive, de eles próprios, né, avaliarem como a escola estava se comportando. Então tinha quase que ali um checklist, né? Se o professor ia ou se o professor não ia, como é que estava a merenda, né? Como é que estava o banheiro, se tinha papel no banheiro, se não tinha papel no banheiro, se a torneira funcionava, se o bebedouro funcionava. Então os estudantes iam dando notas, né? Para as escolas, né? Então eles iam se envolvendo com a escola porque eles participavam também daquilo. E com isso, né? Quantas cadeiras quebradas tinha, se não tinha cadeiras quebradas, quer dizer... E então os estudantes iam vendo a importância deles próprios estarem envolvidos, né, com a escola. Bacana. E eles então davam um julgamento para... E o dirigente acabava sendo chamado a dar explicações, porque aquilo ficava na escola e também ia para a controladoria, onde o Ziller era o controlador. Entendi. E aí, então, eles procuravam depois premiar aquelas escolas, né, e até mesmo aqueles alunos, e surgiram inúmeras ideias. Por exemplo, lugares em que você tinha um terreno, às vezes baldio ali, que não servia para nada, eles sugeriram fazer uma horta, né, os próprios alunos, né, e começaram, então, a fazer um trabalho, a buscar computadores, faltava computador, então os próprios alunos foram a empresas de informática, conseguiram computadores. Então, parabenizo aqui o Ziller por esse trabalho. Não sei exatamente quem está comentando, né? Foi o Leandro Montes. Mas então, Leandro, realmente gosto muito do Ziller. Ainda ontem ou anteontem troquei um WhatsApp com ele, porque ele até ficou surpreso de como ele fazendo esse trabalho, que foi reconhecidamente um trabalho excepcional, como a votação dele da última eleição para essa não aumentou da maneira como ele esperava. Sim. Então o Ziller ficou um pouco frustrado. E aí, então, ele até está fazendo uma espécie de uma coleta ali junto aos amigos. Para entender o que aconteceu. Agora, assim, nesse trabalho, assim, é até interessante você falou essa questão de fazer horta e tudo, porque já houve um projeto de desenvolver horta nas escolas, e a iniciativa me parece que foi de alguma secretaria aqui de Estado, mas eles não tiveram êxito, porque os professores não estavam motivados a desenvolver esse trabalho. Né? Eles entenderam que ia ser mais um trabalho e aí eles não se interessaram. E o que eu vejo, e como eu trabalhei muitos anos no terceiro setor, o que a gente vê com muito destaque é o ensino de direitos para as crianças. Mas me parece que fica um pouco esquecida a questão dos deveres. E eu acredito que é preciso trabalhar os deveres deles, para que eles entendam que uma vez que eles cumpram esses deveres, eles vão conquistar os seus direitos. Né? E aqui no Brasil a gente foi acostumado a receber a assistência social de cima para baixo, ao invés de exercer a nossa cidadania para conquistar esses direitos sociais. Então me parece que aqui no Brasil a gente já tem esse histórico de que dessa inversão.
de ordem, né? Que me parece que compromete a cidadania, o exercício de cidadania. Da pessoa entender que ela tem que ser um protagonista. Então, para ele ser um cidadão, um protagonista, ele tem que também cumprir os seus deveres. Exatamente. Né? E essa balança não pode ser desigual. Ao contrário, né? Desigual no sentido de mais dever, aí sim. Aí sim. Mas aí eu não sei como é que foi, se nesse trabalho ele teve essa... nesse trabalho ele procurava envolver, eu diria, toda a escola, né? Porque ele acabava envolvendo não só ali os alunos, mas também os professores, a direção da escola, né? E todos se sentiam um pouco responsáveis, até porque os resultados iam chegar ao diretor, mas iam chegar à controladoria, né? Então ele conseguiu. E eu acho que esse trabalho já com a muda, criança... né? Já muda o comportamento da criança. Já muda o comportamento da criança. Ela vai tendo noção de que aquilo tudo é dela. Sim. Se ela depredar ali uma cadeira, né? Aquilo ali vai ficar quebrado e todos nós vamos pagar aquela cadeira. Então, quando ela tinha ali um checklist, né, do que estava ou não funcionando na escola, ela ia tendo a plena consciência de que funcionava ou deixava de funcionar muitas vezes por causa deles próprios. Né? Então eles mesmos começaram a recriminar quando viam alguém fazendo alguma coisa que não era a gente desenvolveu algo parecido, não era de fiscalização da escola, era fiscalização do projeto, no projeto Formando Campeões, né, que eu coordenei por muitos anos. E no projeto Formando Campeões a gente elegia a pessoa que seria responsável pela classe, né, o representante de classe, e havia uma participação para estabelecer as regras que os jovens iam seguir, né, no projeto. E engraçado como eles ficam rígidos quando eles estabelecem essas regras. Exatamente. Né? Eles ficam, porque cria-se uma solidariedade em torno dessas regras que fica muito sólida. Então, quando alguém rompe com aquilo ali, é muito intolerado pelo restante Foi a mesma do grupo. conclusão do trabalho do Ziller. Quer dizer, né? ali há um envolvimento, um congraçamento em relação àquelas, né, que aquilo passa realmente a ser até um motivo de orgulho para eles que estão ali, né, tomando conta daquilo e eventualmente conseguindo depois até uma premiação, porque havia até uma premiação, né, para as escolas, para os melhores trabalhos, enfim, sensacional. Bacana. Aí aqui o comentário aqui do Carlos Eduardo Nogueira: deveriam ser de carreira, que tem Polícia Federal, Ministério Público, parabéns pelas medidas. Querida Carla, campeã, José Mário Tranquilini, uma pergunta para o nosso amigo: qual o maior erro na prestação de alguma administração esportiva ou prática que ele tenha visto? Olha, eu vi várias, né? Porque, na verdade, eu acho que inclusive uma das primeiras, né? Eu diria até, né, para o Tranquilini, que uma das primeiras realmente foi no judô, né? O Zé Mário conhece tão bem, né? E foi um campeão do judô, que foi na época do próprio Mamed, né? Nós vimos aquilo. Inclusive, né, eu fiquei decepcionado porque talvez, né, no melhor ano da vida esportiva do Aurélio Miguel, né, ele não tenha ido a uma Olimpíada justamente porque naquela ocasião ele estava brigado com uma Mamed, né? Essa foi uma, né, Tranquilini. A outra que eu vi foi no triatlon, quer dizer, no triatlon, onde a sede da Confederação Brasileira de Triatlon naquela ocasião era na casa de um dirigente, né, em Ilhéus, né? E aí ele chegou simplesmente, inclusive, a forjar, para buscar dinheiro no Ministério do Esporte, ele forjou viagens. E forjou viagem com pessoas importantes no triatlon naquela ocasião, né? Nós temos ali aquela triatleta que foi por tantas vezes campeã no Havaí. Meu Deus, agora está me falando o nome dela. Mas enfim, ela foi 13, 14 vezes, Keller, né? Não está me faltando o nome dela, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Talvez aí, se alguém estiver participando, vai lembrar o nome dela tantas vezes no Havaí. Chegaram a forjar como se ela tivesse viajado para competir na França quando ela não viajou. Imagina, quer dizer, ela podia provar isso facilmente, porque ela tinha um passaporte, naquele ano ela não entrou na França, né? Então foi um absurdo também e acabamos conseguindo destituir o dirigente da Confederação Brasileira de Triatlon. E o do judô, eu acho também que nós ganhamos muito, né? Porque o judô também cresceu quando começou a ser melhor administrado. Inclusive hoje, né, até, digamos assim, eu acho que não acompanho tão de perto, o Zé Mário deve acompanhar, mas a ponto do próprio Paulo Vanderlei, que era o presidente da confederação ultimamente, ter virado o presidente do COB,
quando vieram à tona todos aqueles escândalos do Comitê Olímpico Brasileiro com o senhor Nussmann e com o Comitê Olímpico Internacional. Teve até barra de ouro, né? Exatamente, 16 ou 17 barras de ouro. 16, Diziam que se o Brasil tivesse todo aquele ouro em medalhas, tinha ficado em quinto lugar na Olimpíada, né? Então era verdade, é uma pena que isso não tinha, né? Um quinto tinha ficado em primeiro, olha só. Você vê que as medalhas de ouro, né? Alta-Seste Batista Filho. Alta-Seste também. Alta tá é bom rever essas aqui. pessoas, ainda que pelo Zap, né? Vi tantas vezes também Alta-Seste competir também, né? Parabéns, Alta-Seste. Poxa, tantas vezes lhe vi assistindo e aplaudindo, né? Tem que combinar dele vir aqui, Vamos combinar, hein, Alta-Seste? Valdervan Lobo, Osmar Bonamigo, Antônio Ângelo, Conrado Caiado, Serrinha Serra, Paulo Cavalcante. Oi, Paulo. Wendel Quem não está Ângelo, assistindo, né, mas que Miguel eu quero deixar aqui um Battiato. abraço, né, caso você me permitir, Claro. né, era para o meu mestre, o Didi, né, o Tamiro Cruz. Né, Ele porque deve estar aqui. realmente, né, eu sou fã do Didi, quer dizer, não só esportivamente, né, por muitos anos acompanhei, quer dizer, e acabávamos acompanhando junto. Me lembro de uma época que tivemos juntos num brasileiro lá em Maceió, né? Pô, como foi agradável aquilo, né? Até porque naquela ocasião, quer dizer, você ganhou, Didi ganhou, foi uma festa ali, foi tudo. bom mesmo, Comemoramos ali na praia, ali no barzinho daquilo, foi muito legal, né? Então eu acho que eu quero aqui mandar um abraço pro Didi, porque eu sou um fã do Didi, não só como atleta que foi, né, brilhante, mas como cidadão mesmo, né? Eu acho que uma pessoa muito acima da média, né? E com quem eu gosto muito de conviver. E se não fosse tão preguiçoso, iria lá todo o dia na academia ali da manhã, porque ele cansa de me convidar e eu acabo não indo ali com a frequência que eu deveria ir. Wendel, boa tarde. Carla, boa tarde. Armindo, oi Anderson, Querigma Blues, manda sua Poxa, pergunta mas que grupo aqui, grande, Anderson, hein, Carla? Que legal Edson você Costa, Sérgio rever esse Trindade, pessoal oi, todo, Sérgio, né? olha o Sérgio aqui, Sérgio Trindade. Sante Claire, Antônio Moisés, Paulo André, Nádia Cassiano. Vocês podem mandar pergunta que seja o que vocês gostariam de saber do Contas Abertas e desse trabalho que... E mesmo fora do Contas Abertas, né, Carla? Fora do Contas Abertas eu digo também, assim, a respeito de cidadania, eu diria que para mim no de alta esporte, né, performance. eu digo que modestamente, quer dizer, no karatê, eu sou apenas um faixa laranja do Didi, né? Quer dizer, isso não é nada, já absolutamente muito, nada, já né? é muito, faixa mas laranja do Didi com muito orgulho, né? Porque tem que lutar com o Didi para pegar as outras faixas, entendeu? Né? Aí por isso que o pessoal geralmente para na laranja. Eu tive a oportunidade, né, de ter uma ligação muito estreita com o esporte, né? Inclusive, quer dizer, quando estive, né, como secretário executivo do Ministério do Esporte, né? E também, né, num contato permanente até hoje com muitos atletas, né? Por exemplo, você disse, hoje você já conversou com o Lages Grael? Já conversei com o Lages Grael. Há 2 dias atrás era com a Paula, a Magic Paula, né? Então até hoje tem assim um bom contato, né, com o esporte, né? Estamos aí preocupados com o que vai acontecer com o esporte no novo governo, com o próprio Testa, né, que também é uma pessoa que conhece a fundo o setor, né? E estamos ansiosos, né, para ver a gente o que precisa de vai... mais participação, de mais atletas naquele grupo de atletas da Paula. Atleta da Paula. Porque é um grupo muito elitizado, muito fechadinho, não entram outros atletas. Assim como a gente precisa de mais atletas naquela Comissão Nacional de Atletas. Precisa haver circulação ali. Circulação para não ficarem sempre os mesmos. Não, né? ficam sempre Essa semana os mesmos. Mesmo tem reunião deles. Né? Ficam então, sempre os mesmos. E muito voltado para o esporte olímpico, né? Quer Sim, dizer, é só esporte acaba olímpico, não ficando, né? E o esporte não é só olímpico, a gente dá a mesma importância. O Manuel Tubino deve estar se educacional. remoendo, né, numa hora dessa, porque o tanto de expressões esportivas que há no país, Embora, você né? se limitar a um grupo elitizado que recebe todo o apoio do governo e os outros já são esquecidos, não são nem ouvidos. E não estão sendo nem ouvidos. Inclusive na lei de incentivo, convido, né? o nosso amigo Lages Grael para contribuir com essa mudança, porque ele sempre representou esse grupo elitizado. Mas o Lages, na verdade, eu diria, né, que eu vejo ele atuando, né, há muitos anos em vários segmentos. Você vê, atleta olímpico que ele foi, mas ao mesmo tempo, por aquela infelicidade, ele acabou perdendo uma das pernas, mas compete ainda no olímpico, né? Quer dizer, na vela ele consegue isso, né? E ele ainda compete, mas ao mesmo tempo ele tem uma escola, né, de formação de jovens, né,
velejadores lá em Niterói, e tal. né, ali junto com a família dele, com o próprio Torben ali, a Mas família Grael. quando a gente participou lá do conselho, eu e Didi fizemos parte. Quando nós saímos, nós entramos em contato porque queremos que o esporte não olímpico continuasse sendo representado. Sim, sim. E não tivemos o apoio. Isso, a meu ver, né? é uma falha. Porque e não tivemos, inclusive, a voz, não fomos ouvidos por ele, inclusive, entendeu? Uma falha, porque você vê o seguinte, na verdade, hoje, como é que as situações mudam, né? Hoje o karatê olímpico, né? Sim, quer dizer, naquela ocasião não era, mas já havia essa luta de todos nós, né? Para que isso acontecesse. E o karatê olímpico hoje o próprio skate, né? De certa forma, quer dizer, você também já é um esporte olímpico, quer dizer, então eu acho que você tem que estar aberto a todas essas manifestações esportivas, né? E mesmo que não sejam competitivas, quer dizer, pelo contrário, procurando fomentar, né, o esporte educacional, quer dizer, o esporte de lazer, o desporto de lazer, porque não é só o olímpico que deve ser aprimorado e melhorado ou que receber recursos. Né? Sim, a gente está conversando hoje a respeito de cidadania, cidadão de alta performance. E a gente falou de várias coisas assim, como é importante o cidadão, né, Gil, ter essa visão ampla, né? Ele saber que existem várias manifestações culturais, como a gente está falando aqui do esporte, existem várias manifestações culturais que merecem ter espaço, que merecem participação, que merecem ser ouvidas. E como é importante a gente ter essa visão ampla para a gente não prejudicar nenhum grupo, né? E a gente não se fazer autoritário. A gente já vive uma certa... essa tendência, né, de que por essas gestões todas em que aquilo seja muito mais imposto do que discutido, né, de uma forma... Eu acho que, por exemplo, nessa questão do esporte, né, Carla, é fundamental essa ligação do esporte com a educação. Não é? Ela é fundamental. Eu acho que nós sabemos, né, desses vários modelos, né, que existem no mundo. Né? Você tem ali um modelo mais, né, oriental, que era o cubano, o russo, né, que tinha sucesso nas atividades porque você pegava os jovens e colocava dentro do seu treinamento. Mas, normalmente, o esporte, até mesmo o esporte olímpico, ele nasce dentro da escola, né? Até mesmo o olímpico. Agora, que dirá a formação do cidadão, até mesmo para aqueles que não têm habilidades, digamos, de se tornarem um atleta competitivo. Mas eu acho que é fundamental que ele tenha essa vivência, né? Essa vivência esportiva, até mesmo para a sua formação como cidadão. Né? Isso é essencial. E isso é que no Brasil, de certa forma, é relegado a um segundo plano. O professor de educação física, a gente sabe, numa escola, muitas vezes ele nem participa das reuniões dos professores. Né? Às vezes não dão a ele um mínimo material para que ele possa efetivamente fazer um trabalho. A escola muitas vezes não tem nenhum banheiro, o menino fica suado ali na aula, não tem nem aonde depois... Né? O candidato Bolsonaro, ele que é da área de educação física, ele defende essa volta da educação física, né, para o sistema, né, eu acho que é fundamental. Né? Eu entendo que a educação física ela deve fazer parte da formação. Deve formação. Né? Eu acho Agora tem um comentário aqui do Sérgio Trindade. Este é um homem, um monstro da capacidade de realizar com conduta tão honesta como nós precisamos de gente capaz. Salve. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Valeu, Sérgio. Sérgio Trindade, irmão do Celinho, né? Do eu Sérgio. acho que é uma figura também, eu quero Sérgio. muito, né? Então faz tempo até que a gente não se encontra, né, Sérgio? Aí eu acho que a gente precisa falha se dele, encontrar. certamente, não é? né? Porque não não está de indo minha, na academia, nossa, minha senão também, ele minha estaria também. te vendo. Eu né, acho que eu é que deveria estar indo mais lá, né? Gil, eu queria que você falasse, a gente está assim, terminando o nosso programa, eu queria que você ensinasse para a pessoa que está assistindo como é que ela pode exercer essa cidadania de fiscalização e como é que ela pode entender essas contas que você falou que é muito fácil de perceber, quanto que se você puder até explicar algum desses termos técnicos que você falou rapidamente, assim, de uma maneira fácil para quem está escutando você agora falar. Bom, até como eu digo, eu acho que até essa nossa dúvida tem, se vocês tiverem essa curiosidade, bota ali no Google, Siga Brasil, entra lá, vai no painel ali, na primeira bola que vai aparecer do seu lado esquerdo, né? Vai ter ali, painel cidadão. Você bota ali uma expressão qualquer, né? Por exemplo, às vezes até chega no final de dia, me liga um jornalista dizendo assim, ô Gil, qual é o orçamento do Ministério da Saúde para esse ano? Quer dizer,
basta a pessoa ali botar no Google, Siga Brasil, entrar ali no painel cidadão e botar ali, né? Ministério da Saúde. Vai aparecer, não é só o orçamento desse ano, não. Vai aparecer uma série histórica com o orçamento da saúde de uns 10 ou 12 ou 15 anos ali, mostrando se aumentou, se não aumentou, inclusive quanto a essas fases, né? De que você tem uma dotação que é aprovada no orçamento pelo Congresso Nacional, aquilo ali é a dotação inicial, aí depois o gasto acaba acontecendo dessa forma, né? Quando você acaba uma licitação e ganhou uma determinada empresa, você vai fazer um empenho para aquela empresa, seja para comprar um computador ou para asfaltar uma rua, aquele valor inicial é um empenho. Você fez um empenho, aquilo ali, por enquanto, é só a primeira fase da execução em que você está mostrando para aquela empresa que ganhou que há recursos orçamentários para pagar. Depois há uma previsão, uma né? previsão como se fosse o pai dizendo para o filho, eu vou te meu dar. Filho, eu vou te dar uma mesada. Eu vou te dar, eu tenho dinheiro. Mas é só uma promessa, é só não é isso? promessa, exatamente. Depois a segunda fase da liquidação é quando então a pessoa vai lá e você está comprando 1000 computadores e o sujeito já lhe entregou 570. Aí você coloca lá o valor liquidado, que são os 570 que acabaram de ser entregues. Né? Então, liquidado numa pensão que foi prometida pelo pai de R$1.000, R$500 é o que ele recebeu. Exatamente, seu exemplo tá bom, familiar, né, cara? E depois, então, quer dizer, o que acontece? É a fase do pagamento, né? Quer dizer, do pagamento, quer dizer, em que a pessoa efetivamente, primeiramente, ele contratou aquela empresa para fornecer 1000 computadores. Quando ele, então, reconheceu que a empresa entregou 570, ele liquidou e depois é o pagamento em si. Antigamente o liquidado era até, na mesma época, liquidou, pagou. Mas aí, como às vezes o governo está sem caixa, então você tem o liquidado quando ele diz, olha, o liquidado eu costumo brincar que é eu devo, não nego, pagarei quando puder. Né? Porque pelo menos você reconheceu que então, ele, né? Nesse exemplo, precisa ter melhorado, né? O pai prometeu R$1.000, que é o recurso empenhado, né? E aí depois ele o liquidado, ele coloca na conta. Não, ele assina o cheque, R$500. Eu acho que e aí, seria quando isso, né? Filho quando o filho sacou ali, efetivamente, cheque, aí o dinheiro entrou na conta, aí é o dinheiro efetivamente pago. E quando isso efetivamente às vezes, pago, né? é qual o termo? Pago, né? A gente diz, quer dizer, empenhado, liquidado e pago, né? E quando às vezes isso acontece de um ano para o outro, aí é que surgem os tais restos a pagar, né? Você empenhou num ano, mas não pagou naquele ano. Aquilo vira para o ano seguinte como restos a pagar. Mas é como eu digo, isso tudo acaba sendo, né? Por exemplo, nesse caso ali do Siga Brasil, se você depois tiver essa curiosidade de entrar ali no Ministério do Esporte, né? Você que está acompanhando e que certamente tem um público esportivo, entra ali no Ministério do Esporte, entra no Siga Brasil, ali na primeira bola à esquerda você coloca ali Ministério do Esporte, né? E quando você colocar Ministério do Esporte, você vai ver uma série histórica, inclusive vai aparecer lá no cantinho, você pode clicar lá que vai mudando o autorizado, o empenhado, o liquidado, o pago, isso tudo vai mudando. E vai mudando o gráfico também, conforme você esteja. E você vai até observar. Se você entrar no Ministério do Esporte, sabe o que você vai observar? Que naqueles anos dos grandes eventos, então o orçamento foi muito maior, né? E agora o que a gente vê é que o orçamento está ficando pequenininho. Quer dizer, esse é o risco que a gente está correndo, né? É porque o orçamento do Ministério do Esporte está ficando muito pequenininho. Quase igual ao de 2003, quando o Ministério foi criado, porque os grandes eventos geraram a necessidade de mais recursos. Mas agora, com o governo, inclusive, passando por uma crise fiscal grande, né? Resultado, uma das vítimas está sendo o esporte, infelizmente. O esporte tem um recurso reduzidíssimo, né? Um muito dos menores pequeno. Que tem, acho que do PIB é o quê? Um dos menores da esplanada, né? Não é isso? Na verdade, quer dizer, hoje em dia, esse orçamento, né, do esporte fica ali em torno, né, de pouco mais de 1 bilhão. Quer dizer, isso parece muito, mas não é, porque ainda tem o pagamento de pessoal. Não é? Quer dizer, então quando você paga o pessoal, quer dizer, até você chegar com esse dinheiro na ponta para alguém estar, até como o Célio costuma dizer, chutando efetivamente uma bola, né? Essa, seja lá um passa atleta, por muita coisa passa por muita coisa e vai se perdendo na burocracia. Agora a gente vê assim, a gente está falando de recursos, a gente vê que muitos projetos, eles não são desenvolvidos, né, Gil? A gente vê, não é projetos que eu ia falar, muitos recursos, eles não são utilizados. E parece que há uma burocracia muito grande. Onde que você, como que poderia resolver essa questão no seu entendimento? Eu acho que até o governo, um futuro governo, eventual governo, Bolsonaro, há essa preocupação, né, de passar recursos mais para a ponta, né, porque, na verdade, a gente tem que... no caso, nas prefeituras. Mais das prefeituras, né, tentar colocá-las numa situação de maior possibilidade delas próprias ali definirem... Para o recurso não se perder nesse caminho, não se perder, né? às vezes, nesse caminho, né?
Porque o que acontece muito é isso, quer dizer, esses convênios do governo federal, você faz um convênio, a Caixa é o órgão que, de certa forma, acaba intermediando. O Ministério do Esporte não tem braços em todos os estados, né, em todos os municípios, quer dizer. Então, na verdade, acaba a Caixa sendo um agente operador, né? Aí fica aquela burocracia, o terreno onde vai ser praticado ali aquela atividade, o terreno está em nome da prefeitura, não está em nome da prefeitura, enfim, quanto é que é a contrapartida da prefeitura? E aí isso tudo vai, muitas vezes, né, tem que apresentar um projeto para a prefeitura, e a prefeitura, às vezes, não tem alguém, né, que possa apresentar ali um projeto dentro de todas aquelas exigências do Ministério. Então, muitas vezes, esse recurso vai, digamos, deixando de ser utilizado, né? E até mesmo no caso das emendas parlamentares, né? Que os parlamentares adoram fazer emendas, mas muitas vezes a emenda é simplesmente para ter uma quadrinha poliesportiva em algum lugar, para que ele possa ir lá fazer uma inauguração e supostamente obter votos, né? Mas essas quadrinhas, a meu ver, elas deveriam ser prioritariamente feitas nas escolas, naturalmente, né? Aliás, as escolas tinham que ser construídas com quadras, com né? quadra. No mínimo com uma Eu quadra acho que assim, de esporte. ao se construir uma quadra fora da escola, teria que haver uma explicação muito grande, né? A impossibilidade do segundo tempo, uma das dificuldades do segundo tempo é porque as escolas não têm estrutura. A maioria não tem estrutura, não tem nenhuma grande quadra parte esportiva. não tem nenhuma estrutura, né? Sem contar que o segundo tempo também teve um problema político, né? De dinheiro que foi desviado para ONGs daquele partido, que era o PCdoB, que administrava, quer dizer, e acabou isso ficando plenamente caracterizado, né? Esses desvios de recursos para essas entidades. E esse é um eterno problema também, né? Não é só ali que aconteceu no esporte, porque daí o ministro acaba procurando direcionar aqueles recursos, né, de forma a favorecer o seu partido. Então, como aconteceu no esporte, acontece frequentemente em outras pastas, com outros partidos políticos, com outros ministros, né? Mas, enfim, eu acho que é uma área que precisa de muita atenção, né? Está mais próximo, esporte e educação, a meu ver, estão muito ligados, né? É preciso que a educação também entenda isso, né? Porque que o esporte não seja um patinho feio dentro da escola, A questão é que as pessoas da área do Ministério da Educação, dessa área, dessa pasta, precisam entender também que o potencial do esporte de alto rendimento também. E eles têm um preconceito muito grande com relação ao esporte de alto rendimento. Eles acreditam que o esporte tem que ser só participativo, que não pode haver competição. E eles não entendem, na verdade, o valor de esporte, inclusive competitivo, para a formação das crianças, para a formação das pessoas. É verdade. Né? Então, é preciso que haja essa quebra, né? esse preconceito, para que possa isso para que isso case. Se case. Do contrário, vai ser uma briga. A escola vai gerar quantidade, né? E aí a gente sabe que de cada 1000, né, pessoas, normalmente sai um atleta olímpico. Isso é uma medida mundial. Mas isso é difícil você ter um atleta olímpico, né? Mas se você não tiver uma base grande, né, aí mesmo é que não vai sair, né, ninguém ou muito poucos, né? Você falou assim do recurso não chegar na ponta, e aí a gente pensa isso na questão federal, mas eu vejo também na própria Secretaria de Estado, no caso no Distrito Federal, por exemplo, que recursos não são utilizados, não se consegue utilizar os recursos e são devolvidos os recursos, como isso é comum, né? A gente para na burocracia, por exemplo, existem 2 conselhos que são ligados à Secretaria de Esporte, mas eles nunca receberam estrutura do governo para que pudessem gerir recursos do Fundo de Apoio ao Esporte. Então, na verdade, ele fica criado, o fundo é criado, mas o fundo fica só repassando dinheiro para a Secretaria e, mesmo assim, a Secretaria não usa todo o recurso. Exatamente. E esse recurso é devolvido. Eu acho que muitas vezes os governos, né, Carla? Aonde você vê o problema? Você acredita que é a burocracia? Eu acho que muitas vezes os governos também nesses conselhos, né, a meu ver, eles usam os atletas, né, porque aí eles acham importante criar ali uma comissão de atletas ou um conselho para dizer que escuta a sociedade e para eventualmente ter ali uma foto do ministro com alguns atletas renomados, seja da cidade, seja do país, né? Mas na verdade aquilo é muito mais uma satisfação ali. Você vai a uma reunião dessas, você já foi a várias, né? Você chega ali, é só o ministro que fala praticamente, né? Ou o secretário executivo, né? Como se aquilo fosse uma aula que ele está dando para aqueles atletas que estão ali. Quer dizer, e aí quando os atletas vão começar a questionar alguma coisa, acabou a reunião. Não é verdade? Sempre e aí muitas assim. vezes sempre foi assim. Então aí também o ministro, quando faz essa reunião, paga a passagem, dá o ambiente, quer dizer, coloca o atleta muitas vezes numa situação de pouca independência para estar ali efetivamente questionando, né? Então eu acho que esse é um problema dos conselhos, né? Em que você acaba não tendo uma participação efetiva, né? Porque aquilo é muito mais para dar uma satisfação de que o governo está sendo, né,
amplo ao convidar aquelas pessoas, mas, na verdade, o governo não quer muito a participação daquelas pessoas. Né? Pelo contrário, agora, não incomoda não. Não incomoda não. De preferência, quanto menos incomodar, mais ele vai ser reconduzido para o Conselho. Né? Se ele incomodar muito, na próxima, não, aquela pessoa, aquela ali é chata, aquela ali não chama ela de novo não, só dá um trabalho, só questiona. Né? Então, assim, agora, a burocracia é muito grande, né? Quer dizer, você tem que ter um projeto, muitas vezes as pessoas não sabem como fazer o projeto, e isso acaba acontecendo em várias áreas, né? Porque são 5.570 municípios, certamente você não tem em cada um desses lugares pessoas capazes, né, de fazer muitas vezes um projeto de esporte, um de saneamento, um de contenção de encostas, né? Então, assim, você acaba que não chegam a Brasília, muitas vezes, os projetos para onde os recursos já existem previstos no orçamento, né? Gil, a gente está aqui com o nosso tempo esgotando, e eu gostaria agora de perguntar para você o que você considera mais importante na vida. Pois é, olha, eu acho que a vida, né, você precisa, acima de tudo, né, ser feliz. Né? Eu acho que isso, seja lá no que você fizer, eu acho que o objetivo de nós todos, né, deveria ser, acima de tudo, ser feliz. Né? Você está ali constituindo uma família, que é importante. Né? Você ter um grupo de amigos que você também preze, porque nas horas mais difíceis, né, quem vai lhe socorrer é a família ou os amigos. Né? Então é fundamental isso. Quer dizer, muitas vezes você pode ter uma vida profissional brilhante, né? Mas vai chegar num determinado momento da sua vida em que você vai precisar, né, de um familiar, da mãe, da esposa, né, do marido, enfim, e aquela hora é fundamental. Então eu acho que nós todos temos que ter esse equilíbrio, né, entre o lado profissional, entre o lado familiar, né, para que nós possamos, de uma maneira geral, conseguir esse grande objetivo que é a felicidade. Né? Quem só se dedica a um deles, efetivamente acaba prejudicando esse conjunto maior. Né? E eu acho que a gente tem que estar eternamente se preparando para isso, aprendendo continuamente, sabendo que, né, a todo momento a vida está nos ensinando algo para que a gente consiga ir mudando mesmo, né, as nossas opiniões, o nosso caráter, às vezes, né, para poder ir se moldando a essa realidade nova, novas informações que vão surgindo, né, para que a gente consiga ser feliz nesse ambiente em que a gente vive. Né? Bacana. Agora, assim, para a gente finalizar, a gente conversou a respeito de cidadão de alta performance. Eu quero perguntar para você qual é a dica do Gil de alta performance. Olha, a minha praia, né, é muito essa, né? Eu acho que, eu costumo dizer que todos nós, né, nós vemos às vezes uma autoridade e damos a eles uma importância transcendental. Na verdade, é o que eu costumo dizer, né? Seja ele, né, do executivo, do legislativo, do judiciário, seja ele um concursado, um comissionado, um eleito, né? De qualquer maneira, no bom português, são apenas nossos representantes. Os patrões somos nós. Na verdade, eles são nossos empregados, no bom português. Né? Então, eu acho que nós temos que estar atento ao que os nossos empregados estão fazendo. Nossos empregados é o deputado, é o senador, é o presidente da República, é o ministro do Supremo. Né? Então, nós podemos estar atentos ao que eles estão fazendo, né? Acompanhando o que eles fazem, para ver se nós vamos continuar, né? Se eles devem continuar recebendo aquilo que nós geramos, que nós é que pagamos. Essa história de recurso público, né? Na verdade, até desvirtua um pouco o conceito. Né? O recurso público não existe. O recurso é o nosso, o recurso é o do contribuinte, o recurso é do cidadão que está pagando impostos. Né? Então eu acho que a gente cada vez mais tem que ter essa consciência e procurar encontrar um jeitinho, né, de poder auxiliar nesse trabalho da gente colocar esses nossos representantes nos seus devidos lugares, fazendo aquilo que nós entendemos que deva ser feito, e não aquilo que eles muitas vezes fazem, ao contrário do que nós desejamos. Bacana, legal. Bom. É isso aí, essa é a grande dica do Gil Castelo Vamos lá, Branco. vamos lá. Estamos à disposição aí de todos aqueles que estão participando, inclusive tantos amigos aí que eu tive a oportunidade de rever, pelo menos agora rapidamente ali redes, né? na mensagem, né? Para que a gente estreite mais esse contato e possa, quem sabe, você nos ajudar nessa tarefa, quem sabe nesse novo governo, quem sabe, para que a gente possa conseguir mais do que a gente tem conseguido até agora. Bacana, Gil, muito obrigada pela sua presença. Sempre um prazer, Carla, sempre um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigada. Obrigado a você. Conversando mais a respeito disso, que esse assunto é muito importante. Vamos sim. Gente, muito obrigada pela sua audiência aqui no programa Alta Performance, e a gente se encontra na próxima sexta-feira às 15 horas.